Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast da Mama. Nesse podcast de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que eu amo muito, que é a cultura Sound System. Eu vou trazer informação de como nasceu e como cresceu esse movimento. A cultura do Sound System, ela nasceu na década de 50, na Jamaica. Os encontros, eles eram na rua, para curtir diversas vertentes de som. Para aquelas pessoas que não podiam pagar para frequentar os clubes fechados. Para isso, os jamaicanos, eles empilhavam caixas de som em carretos, caminhões, e eles tocavam na rua. Nesses caminhões, eles colocavam geradores, amplificadores, microfone. A aparelhagem era própria, eles que construíam. Pessoas físicas fazendo a construção das caixas, e isso normalmente era feito de forma coletiva. Era um coletivo de pessoas que se organizavam para colocar essas caixas em cima dos caminhões, prender as caixas, organizar o microfone, amplificar esse som. Quem fazia a discotecagem, que ia trocando esses EPs. Então, nessa época, o movimento ele se caracterizou por ser um movimento popular, criado por pessoas, para pessoas, de forma gratuita, na rua, de forma pública, de forma que criou uma cultura do sistema de som. É um movimento cultural. Fazer com que pessoas pudessem entrar num movimento de alegria, de vibração, de celebração em praça e na rua, em locais públicos, com pessoas que estavam caminhando e de repente são impactadas por um som chegando. Dentro da cultura do Sound System tem a vertente do dub, em específico o dub reggae, que é o dub que eu sou fissurada. Pelo menos uma vez por mês, quando rola o som aqui na minha cidade, eu dou um jeito de separar esse dia na minha agenda, porque eu já aviso a família, eu vou sair pro dub. Que é um encontro onde eu faço questão de estar presente, porque o movimento é lindo. E aí eu pensei em trazer esse conteúdo para vocês aqui, nesse podcast de hoje. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam, participa aí, porque eu estou trazendo temas bem incríveis para a gente conversar sobre educação, sobre política social, sobre yoga, sobre movimento popular, sobre política social, tudo que tiver relacionado a pessoas e principalmente as pessoas que são oprimidas pelo sistema, eu vou estar trazendo aqui esse conteúdo. Vou estar trazendo arte, teatro. O dub, reggae, ele é um movimento cultural, artístico, e eu coloco aqui, muito importante, como se fosse um local de voz popular. Então eu quero trazer aqui, dentro dessa vertente da cultura do Sound System, eu vou pegar um pequeno pedaço que se desmembra num pedaço gigante de todo esse movimento da cultura do Sound System, que é o dub reggae. O dub reggae, ele surge nesse fenômeno do vinil com o eletrônico. Na década de 60 para 70, também na Jamaica. Ele é caracterizada por uma versão de música que já existe. Eles fazem um remix, ou seja, é um material que é previamente gravado e eles fazem uma nova gravação. No dub reggae, eles fazem a valorização nesse recorte do baixo e da bateria,
o que faz desse movimento, dessa melodia, o que eles chamam de rindim, ser envolvente e impossível ficar parado. Eles usam os efeitos sonoros como o eco, reverb, a sirene. E também tem os mestres de cerimônia, que fazem freestyles, rimas, previamente preparadas, e algumas eles rimam na hora. Da mesma forma que nós também temos os tocadores, que são os DJs, que no dub reggae nós chamamos de selector ou selectas, que são as pessoas que ficam trocando os discos e fazendo toda a mixagem de som, às vezes acontecer na hora também. Então existem sons que são gravados também durante as festas, hoje em dia. Existem sons que são criados junto com a população, quer dizer, com o público. Então existe um som, uma sintonia nessa criação. Normalmente, as mixagens, eles tiram os vocais, acrescentam outras músicas ou outros vocais. Existe um leque de possibilidades de mexer nesse som incrível. E eu vou entrar nesse assunto agora, que é história. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho. A cultura do sound system e do dub, elas permearam o mundo todo e foram, inclusive, para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, ela recebe a influência do hip hop, do blues, do jazz também, e há uma absorção dessa cultura, e o rap nasce nessa união. O dub, ele influenciou e ele foi influenciado. No final da década de 70, ele acaba trazendo grande influência aos trabalhos de rock, de punk, de pop. Bandas como The Police, The Clash e o Before, eles começam a trazer a influência do dub nos seus sons. Na década de 80, surge, através da dança caribe, latino, uma característica diferente desse movimento, que foi o dancehall e o raga. O ragamuffin. Ragamuffin, na tradução que eu procurei, é maloqueiro. Ela fala da juventude, do gueto de Kingston. E eles trazem uma dança sensual, uma dança erótica, junto com a música eletrônica e o reggae. O raga, ele é um estilo vocal para fazer em cima dos rindins. Então, é um estilo de voz para cantar nos rindins, ou seja, nas melodias. Já o dancehall é um gênero de música eletrônica dentro do reggae. Dancehall é uma música dançante, uma música que dá para dançar. O dancehall, ele se refere ao tipo de batida. Ele surge na década de 80 e ele recebe influência do funk e do soul. É uma música de pista, rápida, dançante. Ela é enraizada no reggae. Ela tem um ritmo acelerado. O dancehall, o dub e o rap, eles se mesclam no Brasil. No Brasil, na década de 90, na capital de São Paulo, o estilo ele foi se propagando. E eu vou agora citar algumas pessoas, alguns nomes dos que eu consegui fazer e realizar a pesquisa, e eu peço desculpa se eu esqueci o nome de alguém, para quem está dentro do movimento, porque eu percebi que o movimento é gigante, é tão lindo e gigante. E eu me senti até constrangida de esquecer o nome de alguém. Então eu vou citar aqui alguns nomes para a gente preencher essa telinha. Vamos lá, eu separei alguns nomes para falar aqui, eu realizei uma pesquisa
Peço desculpas se eu esqueci o nome de alguém. O movimento é grande, lindo e maravilhoso. Me senti até constrangida de esquecer o nome de alguém, mas eu acho importante a gente colocar esses nomes por aqui. Eu coloquei aqui DJ Magrão Estranjá, Família Sete Velas, Fazenda Raga, Sambatuque, Funk Buia, Jamiluve, Arcanjo Haas, Xandão Cruz. Se eu falar algum nome ou pronunciar errado, vocês me perdoem, familiar. Lady Di, Miss Eve, Sandro Bloch, Geru, Bento e Lápide, Mr. Daga e Batidão Sonoro, Mocambo, Pombiquila e Poetisa, Miss Paul, Sacal e Antônio MC, Russo, Passapuço, Fal Clássico, Raga Rural, Raga Mano, Coia e Bandoque, Complexo Raga, Neg de Mundo, MC Preguiça, Raga Norte, Clã Leste, Monkey Giant, Michel Irie, Like J, Amandé, Caio B, Toster Neri, Dom Buia, Red Lion, Calunga, Gus, Skok, Hair Iskina, MC Le, Little Car, Jala. Bom, tem mais de 50 equipes de som e diversos seletores e diversos toasters, diversos animadores, DJs, MCs, enfim, os nomes acabam alterando, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que o movimento é lindo, ele é gigante e ele é formado por pessoas que se completam. Esse movimento ele não funciona sozinho, ele funciona também com a presença das pessoas nessas festas. E eu deixo aqui eu tô até emocionada, preciso me concentrar. Uma gratidão a todos vocês que contribuíram e aos que eu esqueci também de falar, porque a lista é grande. Muito obrigada, porque graças a cada um de vocês, esse movimento está até hoje vivo. E eu faço parte dele dançando na pista. Coletivos, equipes de dança e incontáveis cantores e cantoras. A cultura do sistema de som influenciou o desenvolvimento de técnicas. O dub foi influenciado e ele também influenciou o techno, o dubtrônica, o dub techno, o jungle, drum and bass, dubstep, house music, o punk, o post-punk, o hip hop e a música ambiente, entre outras. O dub, ele se espalhou pelo Reino Unido. Na década de 80, na Grã-Bretanha, ele foi o centro. Se espalhou também pela Europa, Japão, Austrália e América, tendo produtores independentes em todos os lugares. O dub reggae tem uma história e os inspiradores do dub reggae, eu vou falar aqui alguns nomes. Kingston, Rudolph Hood Redwood. Se eu errar alguma pronúncia, a família me perdoe. King Tubby estava como pioneiro. Lee Scratch Perry, Mad Professor, Myron, King Jamie, Scientist e Augustus Pablo. Foram alguns nomes que eu, na procura, eu encontrei se eu pronunciei algum desses nomes errado, mas são os pioneiros aí, eu considero então
todos eles aí como pioneiros, porque foi essa pesquisa que eu realizei, né? Os pioneiros do dub reggae. Fica aqui registrado nesse podcast também. Desta forma, algo que nasceu na Jamaica na década de 50 ainda continua vivo e forte. Algumas curiosidades é que quase sempre os discos da época na Jamaica, eles têm uma versão original de um lado e a outra era uma versão instrumental. O vocal, ele entra para animar, incentivar as pessoas. E as rimas e as improvisações que acontecem, eu considero um show à parte. O Sound System, a aparelhagem sonora, a discotecagem, os DJs, MCs, toasters, seletores, seletoras, fazem também um show. E a pista é uma celebração coletiva. É de gueto, rua, emancipação da expressão artística popular e se torna um movimento subversivo, porque a cultura de gueto sempre foi considerada de ameaça às instituições dominantes do sistema. Há ainda muito preconceito, mas as expressões artísticas têm conquistado espaços e estão superando esses preconceitos. Os criadores do dub trouxeram uma versão futurística e até científica para a música, desenvolvendo seus próprios aparelhos de efeito, tornando-se experts em domar e extrapolar frequências sonoras. É complexo e simples. Música sem voz que move a alma e palavras que envolvem o corpo e a mente. Nessa fusão, subimos como em uma nave para outro mundo. O dub é um berço. O dub foi um berço. Ele tem estilo próprio, sendo assim um meio de difundir mensagens, sendo uma potência. Música boa, envolvente e dançante, informação, cultura, resistência, tudo junto. É o sentir, interagir, é viver. O Sound System promove integração. É importante destacar que existem muitas ideias e conceitos e visões filosóficas diferentes, mas o respeito é a essência desse movimento. Lady Di é a primeira mulher a ter um sound no Brasil. Dona do projeto Gueto pro Gueto Sistema de Som, que leva Sound System para a periferia de São Paulo. Leva diversão, leva cultura, leva reflexão aos moradores. Dessa maneira, eles ocuparam e ela ocupou o espaço. Essa rainha, para quem não segue ela ainda, eu vou deixar aqui, ó. Façam um favor. É a rainha do dancehall, do raga brasileiro. Ela é da Zona Leste de São Paulo. Jean Marcos Monkey Giant, ele é destaque na cultura Sound System na América Latina e ele atua no cenário da música jamaicana. O Monkey Giant de São Paulo, ele tem um slogan, consciência, música consciente, de levar uma letra político-social. Ele tem um selo na Delicious Vinyl, nos Estados Unidos, e ele levantou a hashtag Poder Preto. O meu primeiro contato com a cultura do Sound System foi na época em que eu fazia teatro. Eu não sei, não me recordo exato qual era o grupo, ou a equipe ou o coletivo que realizava esse sound, mas eu me lembro de ter entrado no sound. Eu lembro que sempre eu estava sem dinheiro ou com muito pouco dinheiro, e isso não me impedia de entrar e curtir o sound. Eu lembro de ter alimentos bem baratos, das pessoas me recepcionarem muito bem, de me oferecerem coisas de forma gratuita. Então, assim, eu penso que o movimento, a primeira coisa que me impactou nesse movimento quanto frequentadora desse movimento,
saber que ali havia uma empatia, havia uma questão de que todas as pessoas ali queriam que eu me sentisse bem naquele local. Você é bem-vindo aqui. Se você não tem dinheiro, você também é bem-vindo aqui. Então, esse acolhimento, essa forma de tratar as pessoas foi a primeira coisa que me impactou. Aqui na minha cidade eu frequento um sound system, na sua cidade também deve ter um sound system, então procurem, se informem para saber onde é o sound system da sua cidade, das cidades próximas, frequentem esse sound system, passem a frequentar. A cidade que eu frequento, nós temos os Sementes Livres Hi-Fi, eu frequento já há alguns anos, também o pessoal da Roughneck em Campinas, tem Michel Herier, Like J, nós temos pessoas que fazem esse movimento acontecer aqui na cidade, o Espaço Útero, todos esses locais dos quais abrigam coletivos, são pessoas, são artistas independentes, que vale muito a pena a gente chegar para participar, porque você faz parte desse rolê. Na hora que você chegar lá, mesmo que você não conheça ninguém, a minha primeira vez que eu fui no movimento, eu fui sozinha. Cheguei no movimento sozinha e não passou muito tempo, eu já me sentia parte daquele lugar. Eu já me sentia como se eu fosse muitos. E a pista de dança e a arte que acontece naquele lugar, através dos seletores, através dos MCs, dos seletores, dos toasters, né, dos MCs, das pessoas que fazem esse movimento acontecer, do pessoal que prepara a comida. Eu lembro de um primeiro evento que eu fui, que tinha torta de liquidificador, e era um preço assim, muito acessível. Eu lembro que eu estava sem o dinheiro da torta. E eu lembro que eu comprei a bebida, que era água, que eu queria beber a água, e me falaram que tinha água de graça. Eu falei, não, então eu posso gastar o dinheiro com outra coisa. Então eu peguei uma torta. E aí a gente tem essa assim, possibilidade da gente criar um movimento onde você tem o acolhimento, onde você também tem um comércio de pessoas que estão trabalhando ali de forma a fazer um serviço de qualidade, com alegria, te recebendo bem, te servindo bem, um lugar bem aconchegante. É assim que o sistema de som, a cultura do sistema de som, cada equipe, cada coletivo que levanta sua caixa de som na praça, num local coletivo, dentro da sua cidade, ela move um público. E essa movimentação nos traz uma viagem geográfica, histórica, que é além da metafísica, é espiritual. Eu considero o sistema de som como algo muito espiritual. As mensagens amplificadas pelo sistema de som trazem história, trazem conhecimento, elas nos conectam. A história que não nos ensinam na escola, ela fala da opressão, ela fala do oprimido, ela une em festa, numa grande celebração de alegria, de conexão, de união, de felicidade. Se você ainda não participa e ainda não participou de nenhum sound system na sua vida, faça esse convite a você para procurar o sound system próximo da sua cidade e ir. E sentir tudo isso que eu te falei no vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai encontrar tudo isso dentro da cultura do sistema de som. Fica aqui o meu podcast, a minha contribuição à cultura do sistema de som. Faço parte dessa cultura como dançante de pista e eu considero a cultura que eu amo. Eu amo, 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 e eu tenho o meu dia marcado na agenda
para poder ir. E quando não tem, que tem férias, eu falo, tem férias da cultura do sistema de som. Quero muito dançar. E é maravilhoso esse compartilhar. Muito obrigado. Deixo aqui um meu beijo no coração a todos vocês. Se vocês não curtiram os outros episódios, tem muito episódio incrível, incrível. Eu preparei todos com muito carinho. Eu estou trazendo aqui conhecimento próprio, mas também estou trazendo conhecimento pesquisado para contribuir com vocês, informando, trazendo um pouquinho da minha percepção desse mundo do qual eu vejo, mas também num bate-papo que a gente pode conversar e a gente pode amplificar tudo isso, porque essa é a ideia do meu podcast também. Estou na linha dos jamaicanos. Pode clonar, retriplicar, publicar. Eu quero que as pessoas tenham conhecimento, tenham informação, e aqui eu estou realmente querendo fazer parte de um movimento cultural e popular, porque eu faço parte dessa população, faço parte dessa cultura popular, e eu também tenho usado o meu canal para divulgar, para informar, para ser voz de oprimido, para falar de saúde, para falar de cultura, para falar de yoga, para falar de educação, para falar de vida, para a gente poder conversar. Então, se você ainda não é inscrito nos nossos canais, por favor, se inscreva, é muito importante para mim. Isso também funciona como pagamento para que eu continue produzindo os podcasts, para comprar equipamentos novos, para que a gente possa continuar produzindo com muita qualidade para vocês. Beijo no coração da Mama. Até o próximo podcast.